Bem-vindos ao programa Saber Direito. Gostaria de registrar a presença aqui dos nossos colegas presentes também na nossa sala de aula hoje. Hoje nós vamos tratar de um tema que é o tema Princípios do Direito Administrativo, e na verdade esse tema vai ser desmembrado em nossos 5 encontros. No primeiro encontro de hoje, nós vamos tratar do princípio da legalidade administrativa e da sua releitura até chegar à sua concepção atual. No segundo encontro, nós vamos tratar de outros princípios expressos no texto constitucional. Nós vamos tratar dos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Na terceira aula, nós vamos abordar outros princípios, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como também tratar do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Na quarta e penúltima aula, nós vamos abordar o princípio da continuidade do serviço público, o princípio da autotutela e da participação administrativa. Para no final, na quinta aula, no quinto último encontro, a gente poder abordar o princípio da segurança jurídica e também trazer alguma coisa sobre ainda a participação administrativa. Meu nome é Rafael Oliveira, então nós vamos tratar desses temas nos 5 encontros. Esse é o programa Saber Direito. Pois bem, gente, hoje é o primeiro encontro. Nós vamos começar tratando hoje do princípio que talvez seja considerado o princípio mais importante do direito administrativo, o princípio da legalidade administrativa. É um princípio fundamental, um princípio de suma importância, até pela sua justificativa histórica. O direito administrativo ele nasce atrelado ao princípio da legalidade administrativa. Você não falava num direito administrativo autônomo sem antes conhecer o princípio da legalidade administrativa. Portanto, a importância do princípio ela é ímpar. O direito administrativo, a nossa matéria, ele surge justamente com a consagração do princípio da legalidade administrativa. Só para lembrar, o que todos já conhecem, o direito administrativo ele surge depois daquela consagração de 3 princípios fundamentais na Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, o que se consagra naquele momento? O princípio da legalidade, o princípio da separação de poderes e o princípio lá em que se declarava, na verdade, não no princípio, uma carta que declarava direitos dos homens e dos cidadãos. Direitos, portanto, fundamentais das pessoas. Legalidade, separação de poderes e uma declaração de direitos fundamentais. Tudo isso consagrado em 1789 com a Revolução Francesa. Por que nasce aí o direito administrativo? Porque só com esses 3 grandes princípios, essas 3 grandes ideias, você passa a colocar para o Estado limites. O Estado ele não encontrava limites até então na ordem jurídica. Só para lembrar, até a Revolução Francesa, o Estado era o Estado absolutista, era um Estado que era arbitrário e limitado, um Estado que não era responsabilizado pelos seus atos. Então, só com essa declaração de direitos, com a ideia de separação de poderes, ideia de legalidade, é que esse Estado passa a encontrar limites e, portanto, o Estado passa a se estruturar e passa a ter que respeitar, portanto, a ordem jurídica, a ideia de legalidade. Essas 3 ideias, portanto, colocam limites para o Estado. E uma dessas 3 ideias é o princípio da legalidade. Qual é a ideia, então, que você vai extrair desse princípio da legalidade naquele início histórico, lá no início do surgimento do direito administrativo? Vamos compreender a história. Até então, o Estado absolutista, um Estado ilimitado, arbitrário, era um Estado que não respondia pelos seus atos. Era um Estado que cometia barbáries em relação aos particulares. Quando os particulares, então, impõem para o Estado limites, e esses limites vêm através, por exemplo, da legalidade, o que vocês acham que os particulares estão fazendo para o Estado? Estão colocando limites por terem medo do Estado. Até então, o Estado arbitrário. Por conta desse medo, a ideia de legalidade inicial, ela vai ser compreendida nos seguintes termos. O Estado, a partir de agora, não pode fazer mais tudo aquilo que ele quer fazer. O Estado não é mais ilimitado. Agora, Estado, você que até então era o inimigo do povo, agora, Estado, você para atuar, você tem que ter autorização do povo para atuar. Como é que você vai ter essa autorização? Através da lei. O povo elege seus representantes, os seus representantes vão votar as legislações e essas legislações vão autorizar a atuação do Estado. Daí a ideia inicial de que o Estado só pode atuar se autorizado por lei. Se a lei não autorizá-lo, o Estado não atua. Daí essa ideia inicial, então, que o Estado só pode atuar de acordo com uma autorização legal.
era aquela concepção em que os particulares tinham um certo receio do Estado, medo do Estado, e, portanto, o Estado agora, para você atuar, só se nós autorizarmos, nós, povo, através, é claro, da legislação. Então, o princípio da legalidade, ele surge com essa ideia, com esse viés de que o Estado só pode atuar quando e se autorizado pela lei. É aí que nasce o direito administrativo e o princípio da legalidade surge nesse momento, mas é claro que a sociedade vai evoluir ao longo do tempo e a própria noção de Estado vai evoluir ao longo do tempo. Evolui a sociedade, evolui o Estado e com isso evolui também a concepção em relação ao princípio da legalidade administrativa. No início nós vimos, quando surge o direito administrativo, quando surge o Estado de Direito, em contraposição ao Estado absolutista, a legalidade tinha aquela ideia, um certo receio, um certo medo em relação ao Estado anterior, ao período anterior. A legalidade tinha aquela ideia de que o Estado só poderia atuar segundo a lei, autorizado só pela lei. É claro que o Estado evolui, como eu disse, e você passa por um momento histórico em que o Estado ele deixa de ser visto como um inimigo do povo e ele passa a ser fundamental na geração de comodidades para as pessoas e na própria proteção dos direitos fundamentais das pessoas. A gente sai daquele Estado inicial de direito liberal e vai para o Estado social de direito. Nesse segundo momento, o Estado social de direito, você vai ter uma outra ideia. Não bastou aquela abstenção do Estado, quer dizer, o Estado não precisava atuar normalmente, só atuava se a lei autorizasse. Não bastou aquela abstenção do Estado e, ao contrário, aquela abstenção do Estado gerou desigualdades, porque na prática, se o Estado só atuava quando autorizado por lei, e em regra o Estado não atuava na ordem econômica e social, era o chamado Estado abstencionista, aquela abstenção do Estado gerou desigualdades fáticas, porque na prática, com a abstenção do Estado, o mais forte, o particular mais forte, até economicamente, impunha a sua vontade ao particular mais fraco, economicamente ou sob outro ponto de vista qualquer. Essa desigualdade material precisava ser corrigida. Vem então um segundo momento histórico, sai o Estado liberal abstencionista de direito e entra o Estado social de direito. O Estado agora ele passa a ser considerado não mais um inimigo do povo. O Estado agora passa a ser considerado, entre aspas, um amigo do povo. E gera comodidades para as pessoas, presta serviços públicos, promove direitos fundamentais, promove saúde e educação, pelo menos tudo teoricamente, né, gente? Promove saúde e educação, promove, portanto, comodidades para as pessoas. E nesse momento, o Estado ele vai se agigantar, ele vai colocar nas suas mãos diversas atividades que até então ele não desempenhava, e ele começa até a se valer nesse período histórico do Estado Social de Direito, o Estado começa até a se utilizar de técnicas privadas para prestar serviços que até então ele desconhecia. Aí o Estado, nesse segundo momento do Estado Social de Direito, o Estado cria empresas estatais que têm natureza privada, o Estado faz concessões de serviços públicos, o Estado celebra diversos contratos com particulares. Ocorre aí a chamada fuga para o direito privado. O Estado começa a se utilizar de técnicas privadas porque o Estado agora tem uma série de atividades nas suas mãos e precisa desempenhá-las com uma mínima eficiência. Para isso ele se vale da técnica privada que dá uma maior celeridade para essa atuação estatal. Esse é o Estado Social de Direito, portanto, que agora vai ser marcado por uma profunda intervenção na ordem econômica e social e não mais por aquela abstenção de outrora. Só que esse Estado Social de Direito também apresentou os seus problemas. Qual foi o problema principal? Era um Estado, entre aspas, gigante e de pernas curtas. Porque era um Estado que tinha centenas e centenas de atividades nas suas mãos, mas não tinha velocidade suficiente para atender com eficiência às necessidades da população. Eram diversas empresas estatais prestando atividades econômicas, eram diversas empresas estatais prestando serviços públicos, era o Estado desempenhando atividades que até então ele não precisava desempenhar e atividades que até o particular poderia desempenhar melhor do que ele, Estado. Volta-se então àquele período anterior de abstenção estatal, por quê? O Estado precisava diminuir o seu tamanho porque o Estado agora estava gigante de pernas curtas. Era um Estado que tinha diversas atividades nas